bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, mais uma vez aqui, gente, baseando esse estudo na nossa lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico que nessa temporada tem nos despertado, nos motivado a compreender e estudar profundamente os detalhes das mensagens de Deus para esse tempo, a verdade presente para nossos dias. Você lembra que Deus sempre teve uma verdade presente para cada período da história. E se estamos vivendo, como diz a Bíblia, nos últimos momentos da história deste mundo, seguramente Deus também tem uma mensagem para esse tempo. Eu tenho a alegria de poder estar aqui muito bem acompanhado com jovens que representam muito bem aqui a nossa juventude aqui da Paulista Leste. Como sempre, também tem aqui uma presença marcante de um pastor que representa aqueles que estão liderando os jovens aqui também em nossa associação. E é com muita alegria que tenho o prazer de receber você aqui mais uma vez no nosso podcast. Eu estou aqui bem acompanhado, gente, mais uma vez aqui, tendo a alegria de ter aqui uma jovem incrível. Ela é casada, acreditem, se vão olhar para a rotina e achar que não, mas ela é casada já com o Guilherme, 8 meses de casada, ela é secretária do Ministério Jovem, ela é uma empreendedora, ela é lá da igreja do Conjunto José Bonifácio, uma juventude linda que tem lá. Bem-vinda aqui ao podcast, Ana Carolina, para os íntimos. Aninha, bem-vinda ao podcast. Obrigada, pastor. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais uma lição. E eu também não estou sozinha, pastor. Eu estou com a Ana Beatriz, outra a minha xará aqui. Ela faz economia lá em Sorocaba, né? E ela frequenta Planalto, mas ela está frequentando lá em Sorocaba, na igreja de Sorocaba, porque ela está estudando lá. Legal. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também temos a presença do pastor Gilmar, que é o pastor lá do Jardim Planalto, o marido da Sheila e o pai da Laura. Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando desse podcast. Já tive o privilégio de participar de uma outra oportunidade, mas hoje nós estamos aqui novamente e eu gostaria de apresentar o nosso precursor aqui desse No Contexto, o pastor Fabrício, líder dos jovens para toda a Associação Paulista Leste. Legal. É um prazer, pastor, estar aqui com você mais uma vez. Obrigado, Gilmarzão. Muito bem. Pastor Gilmar, é uma bênção, uma inspiração, um trabalho lindo ter feito ali também, lá com os jovens do Jardim Planalto. Amém. Um abraço mais uma vez para a galera de lá do Planalto, tá? Amém. Obrigado. Aliás, você não falou, você participou de um projeto top também, né? Eu tive a alegria uns dias atrás aí, né, gente, participar. Eu sabia que ela cuida de um podcast também. Olha. E da lição dos jovens. Como é que é o nome? Rapidinho aí. A gente faz o pós-dúvidas semanalmente sobre a lição jovem. Então, a gente tá no Spotify, Deezer, Google Quanto é o Podcasts. tempinho? O tempo geralmente É muito faz, curto. A gente quis fazer algo em torno de 15, 20 minutos para que Top você pegue assim na demais. última hora e dê tempo de arrasar na escola sabatina. Top demais. E tem também outro ministério. Vocês Tem o Dúvidas que Libertam, que aí é no Instagram. Então, Top. se você pesquisar lá, @jovens.jp, a gente tem uma série de vídeos que explicam temas complexos e simples da Bíblia. Vai depender ali do contexto, mas a gente tem essa série de vídeos para explicar coisas que a galera tem dúvida. Muito legal. Legal que galera, jovens respondendo para jovens, com base no estudo da Bíblia. É bacana, É um projeto muito bacana. legal. Parabéns, obrigado, hein? Bom, gente, eu queria... já apresentamos aqui nossa bancada, vamos finalizar essa série juntos aqui. E nós também queríamos aí desafiar você a acompanhar também nosso Instagram aí do Jovens Adventistas APL, acompanhando não só os bastidores do podcast, todo o cronograma do ano, as atividades, os projetos, né, os treinamentos, as celebrações. Tem muita coisa linda. Estamos aí chegando no meio do ano praticamente. Pastor Gilmar está com a segunda pele dele ali, ó, do nosso principal projeto do meio do ano das férias, é a Missão Caleb. A galera já se inscreveu, estamos aí prontos aí para poder compartilhar as mensagens de Deus para esse tempo, né? É para isso que existe o projeto da Missão Caleb, né? Esse projeto lindo que envolve tantos jovens aqui em nossa associação. Então acompanha lá, não só os bastidores, os participantes, mas sobretudo aí o conteúdo do podcast também, os cortes de cada episódio lá no nosso Instagram, tá bom? Se você quiser acompanhar também em vídeo, você acompanha lá no Paulista Leste, no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar o conteúdo, a minutagem. Você pode correr lá, ele sempre é lançado, né, Ana? Lá no início da semana, para que você possa acompanhar ali. Tem vários recursos, tem vídeo diário, né, que a igreja já fornece na própria lição. Resumo da semana, tem o Pod Dúvidas, tem o podcast No Contexto, todas as ferramentas necessárias para que você tenha ali o conteúdo com vários insights, orientações, ilustrações, histórias, para você ter uma lição incrível aí, resumindo com a sua galera, na sua classe de jovens. E sempre no início da semana esse conteúdo está liberado aí em áudio e em vídeo. Por falar em áudio, você procura lá por No Contexto Podcast.
na sua plataforma de áudio preferida e você pode acompanhar aí andando, fazendo exercício no metrô e tal, em áudio e vídeo, da melhor maneira e da forma que você achar melhor, contanto que você compartilhe, tá bom? Nós queremos iniciar esse estudo de hoje, nosso episódio aqui, da melhor maneira possível, como é também na sua classe de jovens lá. Que é Pastor, orando. Oi, pois antes não? de iniciarmos, posso mandar um abraço especial aqui? Olha, cara, fica assim, eu mandei um abraço. Não, Vai lá, manda bala aí. Eu gostaria de mandar um abraço para toda a galera dos jovens lá do nosso distrito. Próximo sábado agora, eles juntaram todo o distrito e estão indo fazer um culto jovem lá numa clínica de recuperação em Mairiporã. Que legal. Então, um abraço aí para a Juliane, que é a nossa distrital, juntamente com todos os jovens que estão sendo encaminhados para fazer essa programação especial lá e auxiliá-los com alguma alimentação também. Muito legal, muito bom. Parabéns aí pela galera que tem trabalhado ativamente ali no Jardim Planalto. Um abraço para a Juliana, nossa digital, uma das melhores que a gente tem aí, viu? Amém. Já esteve por aqui também. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma oração. Aliás, continua aí a sua fala, faz uma oração aí, pede a bênção de Deus para a gente compreender o tema de hoje que está também incrível. Ok. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela bênção de mais um dia de vida, saúde e paz que concede a cada um de nós. Amém. Também, ó Pai, louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos deu sabedoria e discernimento para podermos estudar a Tua palavra e compreender, ó Deus, as coisas que sobrevirão a essa terra nesses últimos dias. Amém. Sabemos, ó Pai, que estamos diante aí na iminência de um grande acontecimento, o maior de todos, ó Deus, que é a breve volta de Cristo Jesus. Amém. Porém, antes que isso ainda aconteça, ó Pai, a Bíblia nos revela que teremos momentos de angústias, perseguições, e a Tua palavra, ó Deus, ela será totalmente, e aí por muitas pessoas, rejeitada, e inclusive, ó Pai, perseguirão aqueles que querem fazer a Tua vontade. Mas queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção, queremos pedir o Teu cuidado, a Tua proteção sobre todos aqueles que têm dedicado perseverantemente em estudar, em conhecer a Tua verdade, para não sermos, ó Deus, enganados nesses últimos dias. Abençoe-nos no estudo dessa semana e que tudo aquilo que nós falamos aqui, que recapitulamos, ó Deus, sejam para instrução de nossos jovens e para o nosso próprio conhecimento e aumento de nossa fé, ó Pai. Amém. Fique conosco, nos abençoe e rogamos por Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, pastor Gilmar, aí pela oração. Vamos aqui já pedindo a orientação, a bênção de Deus. Eu quero agora ler o texto base da semana. Antes, quero anunciar o tema. O tema, gente, os dois seguidos vão ser divididos em duas partes. O selo e a marca. Parte 1. Esse é o tema do episódio de hoje. Vamos continuar o estudo na próxima lição. O selo e a marca. Que selo é esse? Que marca é essa? Já temos conversado muito sobre isso e vamos hoje aprofundar mais ainda esse momento especial. Na terceira parte das 3 mensagens angélicas, há uma recomendação, há uma advertência para que as pessoas não aceitem uma marca. Que marca é essa? Ela está em contrapartida a um selo. Que selo é esse? É o tema de hoje, hein? Vamos começar aqui, continuamos no próximo episódio aí. Eu vou ler o texto base da semana, que está em Apocalipse capítulo 13. Vou ler aqui a partir do versículo 1 em diante. Apocalipse capítulo 13. A besta que sai do mar. Bom, vi uma besta que sai do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ali abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Verso 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.
que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Quase termina, só faltou colocar aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o nome de Deus e têm a fé em Jesus, né? É quase que uma ampliação. Alguém colocou uma lupa aqui no capítulo 13, né? E é feita uma condensação ali no capítulo 14, o finalzinho ali do verso 11 até do verso 10, né? 8, 9, 10 e 11, que é uma advertência sobre o fato de não aceitar a autoridade dessa besta, desse poder, desse sistema religioso que já conversamos nos 2 episódios anteriores, né? Então, Apocalipse aqui descreve a realidade de um poder, a gente já identificou um poder político religioso que receberá a autoridade, o trono, não é? E todas as condições vindas do próprio dragão, que não precisamos nos esforçar muito para saber quem é o dragão, né? Que é Satanás, e essa besta, que é quase é como se tivessem pego ali todos os animais de Daniel capítulo 4, misturado, fizesse uma bola assim, e sai essa besta estranha, que é um pedaço de leopardo, um pedaço de leão. E tem Daniel 7, Daniel 7, perdão. Tem toda uma mesclagem, ela é representada aqui por essa besta terrível, espantosa. E ela diz que ela foi, uma das cabeças foi ferida, mas essa ferida foi curada, e ela teve autoridade no tempo, poder para perseguir, para matar, e diz que essa ferida foi curada, ela voltará a ter a mesma autoridade, o mesmo poder e a mesma postura de perseguição, de morte, e é uma palavra que se destaca muito aqui, né? De palavras de blasfêmia. E essas palavras são ditas em relação ao próprio Deus, né? E afetam diretamente o que Deus faz no santuário por cada um de nós, que é a sua intercessão, né? Afetam aquele que morreu em nosso lugar, né? E diz que essa besta terá autoridade e vai enganar um monte de gente. Quem são essas pessoas? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Bom, resumidamente é isso. Mas uma coisa é certa, termina aqui dizendo, né, que assim como se alguém, né, tipo aquela coisa da Bíblia, né, da Bíblia não, um ditado popular, né, diz que quem faz aqui, a quem se paga, né, e diz que a gente receberá sempre na mesma moeda, o mesmo pagamento. E termina o texto assim: quem fere, também será ferido. Quem fere com espada, também será ferido. E termina assim a história desse grande poder, que perseguiu, que permanece meio que adormecido, voltará a perseguir, mas o final dela já está profetizado. Ele também será destruído, será destronado, e toda a sua autoridade, que hoje parece ser tão grande, também deixará de existir. Bom, esse é o contexto do texto da semana, gente. Resumidamente aqui é isso. E vamos aqui à nossa tirinha da semana, né? A gente queria ouvir de vocês aqui, nossos convidados. Geralmente assim, a gente olha para o mesmo desenho, para a mesma gravura, para a mesma ilustração e geralmente tem pensamentos diferentes, né? Conclusões diferentes. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei da primeira vez que eu ouvi falar nesse assunto, né? Mas eu vou falar no final. Eu queria que vocês olhassem aqui para essa tela aqui e eu queria ouvir a impressão de vocês. Qual a impressão vocês tiveram ao olhar para a tirinha da semana? Eu entendi que eu tava até conversando com a minha irmã quando eu tava vindo pra cá, que a gente tem muita ideia desse fanatismo, né? De, não vai ser um chip ou vai ser alguma vacina, alguma coisa do tipo. E, na verdade, a marca em si vai ser os dias, né? A diferença do sábado e do domingo. A gente fica colocando muita coisa na nossa cabeça, né? Pensando, o que o ser humano vai criar? E, na verdade, é o dia. A maior marca é o dia. É o domingo que Satanás vai colocar, né? Ok. Alguém mais aí, Ana? Eu gostei porque, assim, aquele carinha lá no final, a graça de usar ele nessa tirinha é porque o meme... É ele fazendo assim, porque é óbvio. Tipo, é óbvio que ele tá mostrando, sempre o que ele mostra é o óbvio. Então, colocar ele ali mostra que o restante é claramente a ideia errada, e o que ele mostra é óbvio, que é sobre um dia de adoração e não sobre coisas humanas que têm sim interferência, mas não são o centro da discussão, né? Aham. Passou Gilmar, e aí qual é a sua impressão? Eu me lembrei de que desde que eu estou na igreja há quase 50 anos, sempre surge um grupinho sensacionalista ali, falando acerca do chip, da código de barras, que essa será a marca da besta. Saímos de uma pandemia, veio a mesma coisa de novo. Exatamente, a vacina. E aí eu lembrei uma coisa que uma vez um professor nosso, pastor Amin Rodolfo, falou sobre o 666. Daí ele falou que o 666, a insistência de permanecer no 6...
e não ir para o sétimo, né? Que é o sétimo dia da criação de Deus. A tentativa frustrada de tentar copiar algo que é Exato. perfeito, né? Aham. Uma tentativa humana. Achei legal, é bom, um conceito bem legal pra gente até tratar, aprofundar mais no próximo tema aí. O que eu fico assim impressionado, a minha percepção, é que eu percebo que há uma tentativa muito grande, né? Do dragão, dessa besta, do protestantismo apostatado, né? Que baseia-se muito a sua fé no sensacionalismo, né? Em dar interpretações que não tem nada a ver com o que o livro queria apresentar, com o que a Bíblia, o Apocalipse queria apresentar. Ao mesmo tempo que ele usa símbolos, né, e usa a linguagem simbólica para descrever e dar a mensagem, eu percebo que há uma tentativa assim desesperada do mal, de Satanás, dessa besta, de fazer com que a gente fique com a interrogação. Mas será o que vai ser? E viver nesse clima de misticismo, de dúvida, de especulação, enquanto Deus, não, meu filho, é isso aqui, ó. Inclusive, Não tem muita conversa, não, ó. Eu quero te dizer que o selo é esse aqui, que a marca é essa aqui. Simples. Exatamente. Inclusive, a ideia de Satanás é tirar o foco da ideia central do tema, que o contexto é o quê? Adoração a Deus, né? Daí ele começou a colocar algumas coisinhas ali para fazer com que a mente das pessoas se desviem do foco central. Uhum. Né? A questão do sábado e domingo é a questão da adoração. A quem eu vou adorar? É isso aí. Vamos lá, gente. Queria até que a Ana nos ajudasse aqui, nos ajudando aqui no contexto da semana, né? Começamos aqui falando sobre a maior força, né? E é interessante, né? Como a gente consegue introduzir a lição dessa semana. E o contexto existe para isso, né? Nos contextualiza aí, Ana, com a lição da semana. Exatamente. Então, a gente começa a semana falando sobre a diferença entre as formas como Deus age e como Satanás age. Porque, óbvio, são muito distintas. Então, a gente vai entender que Satanás vai se utilizar de violência, de força, de coerção para fazer com que... Confusão também, para fazer com que a ideia dele seja estabelecida e aceita. Enquanto que a única força, e é por isso que a gente coloca a maior força, de Deus é o amor. Ele não vai obrigar ninguém a seguir o que ele pede, ele não vai obrigar ninguém a fazer nada. Ele vai mostrar o amor que ele tem para oferecer e assim a gente vai conseguir seguir aquilo, né? E aí, como o pastor comentou, existem 3 pontos que basicamente são os pilares ali desse grande conflito, né? Desse período final, que é uma guerra de autoridade, lealdade e adoração. São 3 pilares super importantes porque vão mostrar... de que lado você está. Então, se você tem a sua autoridade, quem você considera a sua autoridade, a quem você presta adoração e a quem você é leal, né? E é interessante, né? Porque é justamente isso que o selo de Deus quer que a gente experimente, né? O mandamento fala de autoridade, fala a quem devemos dar essa autoridade, né? E fala sobre lealdade, né? De ser leal a um Deus que realmente está sobre todos, que manda em tudo, que criou tudo. É muito curioso, né? Como tudo que o inimigo, o Satanás, quer fazer, ao contrário, né, é roubar justamente isso da gente, né? Exato. E ele quer fazer isso por meios bem diferentes, né, do que Deus faz, né? Sempre usando recursos bem distintos, né? Da forma como Deus trabalha. Você ia falar? Não, eu ia só comentar uma coisinha. O que nos leva a essa lealdade a Deus é justamente aquilo que a Ana falou, a questão do amor. Uma mãe, se for possível, ela dá a vida dela pelo seu filho. Né? Assim também, uma pessoa que for leal a Deus, mesmo diante das perseguições, das tribulações que vão vir sobre aqueles que fazem a vontade de Deus, essa pessoa não vai ceder, porque ela ama a Deus. Né? Esse amor poderoso que vai nos motivar a permanecermos firmes. Inclusive, é a única coisa que vai nos impedir de receber essa marca, né? Exatamente. A única coisa, amor e lealdade a Deus. E o reconhecimento de que a única pessoa que tem autoridade sobre nossa vida é Deus, né? O criador de tudo. E, inclusive, quando eu tava lendo, a primeira coisa, assim, foi até um pensamento muito natural que eu tive quando eu tava vendo essas formas distintas, eu fiquei, nossa, e se eu não souber diferenciar? Porque, às vezes, apesar de, violência e amor não tem nada a ver, só que Satanás, ele tem muitas estratégias. Sim. Então, a minha maior preocupação foi essa. No fim dos tempos, eu tenho que saber diferenciar qual é a forma de Deus, qual é a forma do inimigo, e só o amor vai dar esse norte, né? Interessante que a guarda dos mandamentos de Deus, ou do sábado, que é o selo de Deus, é uma resposta de amor, né? Exato. Diferente da marca da besta, né?
que será imposta, né? Será por obrigação. Você terá que ser coagido a fazer ou não, por ignorância ou não, ou por tomar uma decisão. E realmente o método é bem distinto. E a primeira forma de você estar blindado contra isso é você já estar selado com o selo de Deus hoje, né? Com esse relacionamento de amor, de dependência, de confiança em Deus. E, pastor, o que a Ana falou, né, sobre como a gente consegue diferenciar. E na lição 13, na última lição, vai falar, né? A gente precisa estudar. Se a gente não estudar, a gente não vai saber diferenciar. Então, não tem outro método, não tem outro caminho. É estudar a Bíblia, entender o que ela está querendo dizer, interpretar da melhor forma correta, que é a forma de Deus. Senão, a gente não vai conseguir. A gente vai cair em tentação mesmo. É impossível, né? É E é impossível. por isso que ele gera essa confusão todo da Bíblia, né? Gera muito misticismo, muita confusão, muita interrogação, muita especulação. Enquanto a Bíblia, Deus, ele trabalha com todos esses recursos, né? Deus já trabalha de forma simples, clara. É isso aqui, tá bom? Quer melhorar? É isso aqui, tá? É simples. Exatamente. Vamos lá. Eu queria até pedir aqui, o pastor Gilmar, a gente chegou aqui na parte do Compreenda, diz que nós temos que ter uma fé perseverante em Jesus, né? Isso é uma marca distintiva, né? Daqueles que vão permanecer leais a Jesus e perseverando, crendo nele até o final. Eu queria que você nos ajudasse a compreender melhor esse tema, compreender melhor isso. Ok, pastor. Então, o que é uma fé perseverante? A fé perseverante, ela não vai começar lá no momento da crise, quando a crise vier. Ela começa a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo. E aí os problemas e as tribulações vão vir. Geralmente vem os pequeninos primeiro. Aquelas tentaçõezinhas pequenas. E quando nós começamos a vencer essas pequenas tentações que nos sobrevêm, essas pequenas tentações que nós vencemos, elas vão nos dar forças para vencermos as grandes que virá. Então, a questão final, e nós sabemos que vai ser a questão da adoração, a quem adorarei, a Deus ou a Satanás. E Satanás, como nós já vimos aí, vai impor a adoração forçada nas pessoas, mas aqueles que já venceram várias tentações anteriores, quando chegar esse momento, eles vão suportar. Por quê? Porque eles já foram perseverantes nas pequenas coisas. E a perseverança nas pequenas coisas vão fazer com que nós sejamos fortes nas tentações mais, podemos dizer assim, maiores que virão sobre nós. E isso é muito importante. Diz assim, ó, a lição, até um texto que eu achei interessante, que está grifado aqui, diz assim, ó, por meio da sua graça, os filhos de Deus se mantêm com perseverança inabalável, desenvolvendo uma vida de obediência centrada em Deus e cheia de sua graça. Aqui até interessante uma questão da lição, que fala que nós precisamos, como a Ana aqui, né, também disse, que é fácil agora, não dá para você errar o nome, né? São dois nomes iguais, então é fácil. Então, que nós precisamos primeiro ter o conhecimento, né? Porque é o conhecimento da palavra de Deus que vai nos levar a tomar as decisões corretas, né? Porque a própria Bíblia disse que o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava perecendo porque lhes faltava o conhecimento. Mas nos finais dos tempos, aqueles que tiverem o conhecimento vão saber discernir, né, a verdadeira da falsa adoração. E não dá para você confiar em quem você não conhece, né? Exatamente. Queria até compartilhar uma experiência. Eu faço parte de um clube do livro, que é o Clube do Livro da Rebeca, que é da Rebeca Ferreira, a esposa do pastor Jonatas Ferreira. E a gente já faz algum tempinho, acho que já vai quase para uns 2 anos mais ou menos, a gente tem se dedicado a ler os livros de Ellen White. Então, a gente começou com... a gente já leu, tipo, O Grande Conflito, já lemos Mente, Caráter e Personalidade, enfim. E a ideia por trás da leitura desses livros é justamente preparação. Então, às vezes a gente ouve desde criancinha que tem que se preparar e tudo mais, mas não nos é dado um guia, tipo, prepare-se assim. E aí, com o Clube do Livro, a gente vai estudando, porque a gente linka também com o estudo da Bíblia, e aí a gente se prepara para coisas futuras. E eu provei isso na prática, tipo, eu li como foi majoritariamente durante a pandemia, então deu pra ler bastante. E depois que a gente começou a voltar à vida normal, você vê como dá pra colocar na prática aquilo que a gente aprende na teoria. Então, preparação como o pastor destacou aqui no texto, é desenvolver uma vida de obediência, é desenvolver literalmente, não é só de ler, é de colocar na prática, né? De obediência aos seus mandamentos, né? Sim. E vai afunilar para isso, né? A forma como você vai obedecer à besta, ou submeter a autoridade da besta, é recebendo uma marca. Simples. E bem aberto, né? E a outra,
quando você submete a Deus, você guarda os mandamentos dele, especialmente o sábado. Perdão. E abrindo outro parêntese aqui, falando também sobre conhecimento, é interessante porque há algumas semanas atrás, lá na igreja de José Bonifácio, a gente fez um JA só sobre estudo da lição da escola sabatina, né? E a gente percebe, a gente fica pensando, nossa, mas eu não tenho tempo, o meu dia é muito corrido, e a gente mostrou, assim, vários métodos de como você pode estudar, do que você pode fazer, e a gente colocou aplicativos, dá para você colocar na internet, dá para você pegar lição física também. Então, assim, o pastor falou que o povo, ele perecia por falta de conhecimento. E hoje em dia, o que a gente mais tem é conhecimento no mundo, né? Se a gente não tem o físico, tem a forma digital. Então, não tem essa desculpa de falar, mas eu não sabia, eu não imaginava que isso ia acontecer. Não, a gente sabe, é falta de estudar, de ter interesse mesmo, né? Interessante, né? Você quer ter uma fé forte, se apegue à Bíblia. Tudo aquilo que vai te ajudar a compreender a Bíblia, né? Mencionou até os livros de Ellen White e tal. E se tem algo que nós temos que ser, assim, conscientes, é que se a gente não tiver uma fé perseverante em aprender a conhecer a Deus, estar tempo com Deus, ouvir a sua voz, identificar a sua voz, saber o que Ele quer, saber da verdade, a fim de identificarmos a mentira, não tem como, gente. É impossível a gente não ser enganado. Eu achei legal demais que os seguidores comprometidos do Salvador não apenas terão fé em Jesus, né? Mas nos últimos dias serão identificados como pessoas que têm a fé de Jesus. Ou seja, a mesma confiança, o mesmo poder que ele tinha de depender de Deus, confiar em Deus, de estar ali estritamente seguindo o que está na sua palavra, de estar ao lado da palavra, de enfrentar qualquer perseguição por causa da palavra, é a mesma fé que terão aqueles que também estarão participando desses últimos momentos que antecederão a volta de Jesus. Eu achei fantástico isso aqui, o nível de crescimento, de perseverança que Deus espera que terão os jovens, aqueles que estarão lá, né, os que estarão naquele momento decidindo de que lado vão estar e declarando publicamente a sua fé. É verdade, pastor. Inclusive, existe até aquele ditado que diz, né, que quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você se parece com ela. Ou seja, quanto mais tempo passamos com Jesus, com a sua palavra, mais nós vamos assumir na nossa vida o caráter de Cristo. E é isso que nós vamos precisar para os últimos tempos. E perseverarão até Exato. a morte. Imagina, vai ter também isso, né? Uhum. Vai ter decreto de morte, vou falar mais sobre isso um pouco na frente. Vamos lá, Carolzinha, chegamos aqui à parte do comente. Bom, a Bíblia descreve que esse grupo que vai perseverar até o fim, que vai ter uma fé em Jesus, eles vão seguir o Cordeiro por onde é que ele vá, né? Exatamente, pastor. E a gente vê que, assim, os jovens que a gente trabalha lá em Bonifácio, a gente sempre procura fazer, na verdade, distrital, né? As coisas. Então, Caleb, que a gente está se preparando agora, vai ser todo distrital. A gente fez o Dia Mundial dos Jovens todo distrital também. E, assim, a gente busca forças, né? Um no outro. E aqui na lição, ele fala sobre seguir o Cordeiro. E aqui eu achei um ponto muito interessante falando que o engano é a sua primeira estratégia nessa campanha, ou seja, Satanás vai usar o que Deus não usou, que é o engano, né? E aqui fala que Apocalipse 13 fala de um tempo no futuro em que o diabo trabalhará por meio de um poder político-religioso terrestre chamado besta e recorrerá ao uso da força para tentar combater e silenciar o povo de Deus. Então, ele usa a força dele e nós devemos usar a nossa força. Temos que entender que não fazemos nada sozinho, precisamos nos unir, nos juntar e combater essa besta, né? E é uma mensagem de encorajamento, né? Porque a mensagem aqui é: sigam o Cordeiro, continue seguindo o Cordeiro, não abram mão de seguir o Cordeiro para onde é que ele guiar vocês, né? Eu acho interessante demais, né? O fato de saber que essa ideia de perseguição, essa ideia de que Satanás sempre ao longo da história, né, da humanidade, da história do pecado neste mundo, sempre foi um recurso que ele sempre fez questão de usar, né? Desde Caim e Abel, né? Você vê isso muito claro, né? Esse recurso utilizado para tentar coagir, oprimir. Quando alguém decide não seguir o que ele pede, é um recurso que geralmente é utilizado. O que mais me assusta, falando de engano, né, é que ele vai usar um poder político e religioso, vestido de religiosidade, né, de santidade, e esse vai ser o recurso utilizado. Já está, né? A gente vê na história que isso já foi feito, né? Já houve perseguição religiosa, né, liderada pela Igreja Romana, né, ou a Igreja Católica, né? E hoje há um registro histórico que não dá para você apagar da história. Só que a Bíblia fala algo mais terrível, né? Diz que esse poder vai se levantar de novo.
E vai ser o principal instrumento usado pelo dragão nos últimos dias para tentar impor a sua autoridade e fazer com que as pessoas desistam de seguir o cordeiro e seguir a palavra. É interessante que esse engano de Satanás, ele vem de uma forma assim, aparentemente até boa, né? Começa lá, por exemplo, o Papa dizendo que domingo é um dia especial para você estar com a família, você se reunir com ela, estar junto, estar próximo dela. Já em outro aspecto que eu ouvi falar outro dia num jornal que eu assisti aí, que eles estavam querendo que as pessoas descansassem no domingo para contribuir para que não haja o aquecimento global, não saindo com seus carros. Não. Então, por trás de um grande engano... É uma motivação até legal, né? Exatamente. Então, é isso que o inimigo ele tem feito para com que as pessoas elas possam aí serem enganadas, achando que estão fazendo uma coisa boa. E Ana, e vai ter sanções até econômicas. Né? Muitas sanções econômicas. Você que é da área da economia. Vai ter aquela coisa de não comprar e não Mas vender. por motivo religioso. Que negócio louco, né? Cara? Muito louco, né? Você imaginar que você tem ali o dinheiro e talvez não vai poder utilizar. E a gente percebe, existe um conceito, né, de banking, né? De você poder linkar tudo, né? Esse é o futuro, pelo menos na economia, que você vai poder linkar tudo. Tudo que você tem ali com relação a pagamentos e tudo mais, você não vai precisar ter um aplicativo X, Y, Z. Não, você vai ter um grande gerenciador. E vai ficar muito mais fácil de você ser controlado. Porque se eu bloquear esse gerenciador... Bloqueia tudo. Você bloqueia tudo. Você vê sanções, a gente está saindo, né, acompanhando uma guerra, né, da Ucrânia com a Rússia. Você vê, né, às vezes, os conglomerados dos países, né, dos grandes grupos econômicos, blocos econômicos do mundo, né? Há sempre iniciativa, né? Eu vi muitas reportagens do presidente pedindo assim, olha, bloqueiem, né? Esse país está atacando a gente e tal, bloqueiem a compra, não negociem mais com eles, né? Mas você olha assim, pô, o motivo aqui é a guerra, né? A gente consegue imaginar, né? Até justificar, né? Ok. Mas a gente imaginar que haverão sanções econômicas, bloqueios, né? Porque você decidiu ser fiel à Bíblia, porque você decidiu ser fiel ao que está na palavra. Então, quando a gente olha para esse tema aqui, alguns pensam que bobagem, isso não vai acontecer nunca, rapaz. Isso é conversa fiada. Mas é o que está na palavra. E isso já aconteceu no passado. Muita gente foi perseguida. Desde Abel, até a Idade Média e em muitos lugares atualmente agora. Muita gente foi perseguida e morta e teve tudo bloqueado, seus bens e tudo, acesso à vida do cotidiano, só porque foi fiel à palavra. O que a Bíblia está querendo nos dizer é que vai ter uma galera que, em meio às perseguições, às sanções econômicas, né, a mentira, o engano, vai continuar seguindo o cordeiro. Eu quero fazer parte desse grupo aí, viu? Espero que você que está em casa ouvindo também esteja aí firme na palavra e não caia nos enganos, né? Desse grande sistema religioso que hoje existe, né? E que voltará a perseguir o povo de Deus. Chegamos aqui à parte do momento do hipertexto, um momento muito especial na classe sabatina, né? A galera participa, dá sua opinião, coloca ali a sua palavra, resumindo a ideia, reforçando a ideia do tema da semana. A palavra-chave da semana aqui é selo. E tem tudo a ver, né? Porque a Bíblia apresenta o selo de Deus como sendo o sábado, não é? Um dia dedicado a Deus, desde a criação do mundo, para ser uma marca distintiva entre ele e o seu povo, como um memorial, né? Uma coisa gravada no tempo. Interessante, porque o sábado a gente não precisa ir até ele, né? Ele vai vir até nós sempre, né? Como um convite para que a gente reconheça Deus como o Criador do céu e da terra. Bom, em contraste, é uma marca, né? Mentirosa, enganosa, uma cópia, uma tentativa furada, né? De tentar copiar aquilo que é o verdadeiro selo de Deus. E eu queria ouvir de vocês aqui, queria começar até pela Ana aqui, qual foi o texto que você separou e qual é a palavra que você queria agregar a palavra-chave da semana. Perfeito. A palavra que eu escolhi foi pagamento, baseada em Romanos 8, de 1 a 4. Romanos 8, de 1 a 4 diz o seguinte: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Eu acho que foi isso. Ele pagou aquilo que a gente não poderia pagar de forma nenhuma. Ele fez aquilo que a lei não podia fazer, porque a lei não vai salvar, ela vai apontar
aquele erro que a gente precisa, né, de um salvador para nos tirar dali. Então, para mim foi um pagamento e com isso nós somos selados, só porque ele deu esse presente pra gente. Sensacional, sensacional. Vamos lá, gente. Agora, pastor Gilmar, qual é o seu texto aí? Qual é a palavra que você queria acrescentar? Então, eu escolhi o texto de Lucas, capítulo 16, verso 10, que diz assim, ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E a palavra que eu escolhi aqui é fidelidade, né? A fidelidade, ela está muito ligada também à questão da honestidade. Inclusive, alguns anos atrás, eu dei uma palestra no colégio, quando eu era capelão, baseado num programa que eu assisti do CQC. Né? E Programa aí, na época. Né? Exatamente. O Daniel Gentili, ele estava fazendo uma entrevista com várias pessoas aqui em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro sobre honestidade. Então, o povo brasileiro é honesto? E aí, uma vez, ele se fingiu de cego, andando por essas 3 cidades, e aí, de propósito, ele deixava cair R$50 no bolso. Né? E de cada 10 pessoas, mais ou menos, que pegavam o dinheiro, 2 ou 3 devolvia. As outras pegavam e fugia para o outro lado. Aí ele depois tirava a roupa e ia como repórter atrás da pessoa. Oh, você viu que o cego deixou cair? Ah, eu estava aqui e ia devolver. Mas jogando ali um famoso 7-1, né, para a pessoa. Então, nós vemos que, de uma maneira geral, o povo que vai suportar, né, as provações que virão sobre essa terra é um povo que é fiel no pouco e que vão se tornar fiel no muito depois também. Ok, selado. E é um povo que estará selado. Receberá o selo de Deus, né? Fiel e que entendeu, né, o propósito da lei, né? Que não é para nos condenar, né? Embora a gente, como pecador, não tem como, né? Jesus recebeu essa condenação do pecado para que nós tivéssemos direito, né? De ter a vida eterna. E aí, Carol, qual é o teu texto, qual é a tua palavra? Pastor, eu escolhi Mateus 10, 22, que diz que todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a palavra, obviamente, é perseverança. E nós vemos muito isso, né? Desistir para o ser humano é muito fácil, às vezes. Nós olhamos para o obstáculo falando, eu não vejo sair daqui, o melhor é sair, fazer uma outra coisa, ir para uma outra vertente, e a gente precisa entender que a gente precisa perseverar. Esse é o caminho que nós devemos seguir até o fim. Venham consequências, venham tribulações, mas Deus mesmo fala que estará conosco. Jesus, ele veio e venceu o mundo, e é para isso que ele venceu o mundo, para nós também mostrarmos à humanidade que nós podemos seguir, que nós podemos ser salvos e vencer essa tribulação. Top demais. Olha, coloquei aqui o selo como uma proteção. É o que traz distinção, né? Quando você vê lá um selo de aprovação, né? Do Inmetro, você fica, nossa, esse negócio aqui é sério, hein? Já foi validado, já foi testado, já foi provado, né? Alguém já, né, validou isso pagando, né? Dando ali uma certa autoridade para aquilo. E eu achei legal, né? Porque quando a gente para pensar em todas essas linguagens usadas por João, a gente fica pensando, mas fala de dragão, de Satanás, né? de besta, de cavaleiros, né? de selo, 144 mil, Nova Jerusalém. Meu Deus, rapaz, que garantias a gente tem que isso aqui é verdade? Eu diria que Daniel 7, né, falando sobre, acho que fala sobre a estátua, né, se não me engano. Daniel 2. Daniel 2, exatamente. Vai falar sobre a distinção da estátua, né, e sobre os metais e sobre também os países que venceram. E se você olhar a história humana, é exatamente a mesma coisa. Todos os que ele mostram, assim, a decadência de cada um, e foi verdade, foi o que aconteceu, né? Os livros de história que a gente estuda na escola falam exatamente sobre essa ordem. Uhum. Então, é uma prova que é verdade. A gente não tá seguindo fábulas, né, aqui. Bom, para você que acha aí, de alguma forma, olhando pra gente aqui, quem sabe até estudando, ouvindo esse podcast ou assistindo, e por algum momento, de algum relance, até você, quem sabe, já está aí na igreja adventista, um jovem, e às vezes fica assim, rapaz, esse papo aí de Satanás, literal. Alguns acham que não, olha, é uma invenção humana, isso é tudo papo furado. Esses símbolos aí, besta, pastor, besta ferida, não sei o que saiu do mar e tal, parece uma loucura. Mas a Bíblia está simplesmente apresentando formas, né, práticas e simples, ilustrando aquilo que é realidade. Então não tem como a gente fugir dessa realidade histórica de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que voltarão a acontecer.
E é importante demais que você, que embora às vezes olhe para o Apocalipse ou para esse livro, ou para aquilo que está descrito nele como algo tão distante da sua realidade, seja mais honesto, seja mais estudioso, procure realmente comparar com o que está acontecendo, que você vai perceber que realmente o que João está querendo revelar para nós aqui é muito próximo do nosso cotidiano, muito real, e é importante que a gente não tenha dúvida, tá bom? De crer no que está aqui e seguir o que está escrito na palavra de Deus. Eu queria, caminhando já para o final aqui, pedir aqui mais uma vez aqui a ajuda da Ana. Diz que existe um único mediador, né? Interessante que essa besta, nesse sistema religioso, ele existe para furtar essa grande verdade da Bíblia de que só existe um mediador entre Deus e os homens. É isso mesmo? Exatamente. É legal porque, assim, a gente passou por todos esses assuntos e a gente entendeu, então, que vai ter esse poder religioso, e ele é um poder religioso apóstata, ou seja, ele tá falando sobre cristianismo, mas é um cristianismo deturpado, né? Usa muito a palavra blasfêmia, por quê? Exatamente, porque vai trazer essa ideia de que a gente não precisa... Aliás, a gente precisa de um mediador entre o homem e Deus. Mas só existe um mediador e a gente sabe que esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho pelo qual a gente alcança o Pai. E justamente esse poder vai trazer a ideia de que não, a gente precisa de alguém que seja mediador. E isso não combina com o que a Bíblia diz. E eu achei legal que a lição vai desmistificar um pouco essa história do que é um anticristo, porque a gente imagina que um anticristo é alguém contra Cristo. Não necessariamente. A gente pode estar falando de alguém que quer tomar o lugar de Cristo. Que eu acho que volta naquele assunto do domingo, como eu vou perceber isso? Que é alguém que só quer tomar o lugar de Deus, né? É muito fácil se eu sou contra. Se eu sou contra, fica fácil de distinguir, né? Mas se eu quero tomar o lugar, eu vou fazer aquilo de forma sutil. E aí, nesse caso, vai dar aqui o exemplo, né? Do que a Igreja Católica Romana fez no decorrer da história de criar essa ideia, né? De trazer um mediador que vai tomar o lugar de Cristo, que não é o que a Bíblia, né, nos ensina, e que é um motivo que vai ser um motivo de grande controvérsia, né? Interessante, porque não há nenhuma dificuldade. Achei interessante isso, sabe? Até acho legal a honestidade, né? Todos os registros públicos que nós temos, né? Da própria Igreja Católica, né? Desse sistema, né? Não de pessoas, mas o sistema, né? Os papas, né? Os sacerdotes, aqueles que escreviam, não tem nenhuma dificuldade de dizer assim, olha, por exemplo aqui, né? Tem uma fonte aqui de um livro registrado por um papa da biblioteca, né? Do Vaticano. Eu achei legal aqui, o papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus aqui na Terra. Nós, os papas, ocupamos na Terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. É muito sério isso aqui, né? Interessante, quando Cristo esteve aqui, né, pastor? Mas a gente percebe isso aqui, né? Ele foi acusado de blasfemo, né? Ele perdoava pecado. Quando ele disse que era filho de Deus, né? Que olha para mim, veio o próprio Deus. Ele quase foi apedrejado por conta disso, né? Só que a diferença é que ele era mesmo. A grande bronca aqui é alguém que tentar assumir o lugar de Deus, tentar mediar alguma coisa entre o ser humano e Deus e ser falso. Então isso é uma blasfêmia. Diz que esse poder falaria blasfêmias constantemente no lugar, ou tentando assumir o lugar de Deus. Perdão. Uma vez eu ouvi uma definição de blasfêmia que eu achei muito interessante. E acho que talvez uma das mais corretas. A pessoa disse assim, blasfemar é você querer ser aquilo que você não é. Né? Então, os próprios fariseus acusavam Jesus de querer ser Deus, mas que ele era Deus. Na realidade, ele não estava blasfemando porque ele estava dizendo a verdade. E agora esse poder religioso, final dos tempos aí, né, que está direcionado para o sistema católico, eles querem ser algo que eles não são, que é serem mediadores entre Deus e o homem. E como nós já vimos aqui, o único mediador é Jesus Cristo. Então, por isso que eles estarão blasfemando contra Deus. É um negócio muito sério. A gente fala isso aqui, né? Até pedir, abrir um parênteses, a gente fala assim, tá falando de igreja, tá falando de... Né, tá ofendendo e tal. A Bíblia apresenta, né, um poder que surgiria na história como um instrumento usado pelo dragão para tentar assumir o lugar de Deus. Isso é muito sério, porque esse sistema, quando ele é colocado, né, como identificado na Bíblia como um meio utilizado pelo diabo para poder fazer as pessoas tirarem Jesus, né, de tempo, do lugar dele, do foco dele e da principal atribuição que é dada a ele,
que é de ser o mediador entre Deus e os homens, né? Ser a ponte que nos liga a Deus, ser o nosso caminho direto. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Exato. Então, vem a mim, todos estão cansados. Vem a Ele, não é venha um líder, não é venha um pastor, não é venha um ser humano, não é venha um sistema, não é através de nenhum outro meio, seja ele qual for. Jesus é o único meio e ponto. E qualquer coisa ou pessoa, sistema que tente tomar isso dele, ou assumir o lugar dele, está blasfemando contra Deus. Então é muito importante, né? Ter essa consciência clara de que só existe um mediador. E curioso e triste é que esse sistema faz tudo, e até com a capa, né, religiosa, para tirar Jesus do lugar que só pertence a ele. E só lembrando uma coisa, pastor, a gente tem que entender, né, e as pessoas que estão nos ouvindo também, que quando a gente fala de um sistema religioso, nós não estamos falando das pessoas que fazem parte ou que congregam nessa igreja, porque a Bíblia diz que Deus tem os seus filhos em todas as religiões, né? Existem os membros sinceros que estão buscando a Deus nessas religiões, né? Quando a gente fala de um sistema, é um sistema político que a Bíblia identifica como um sistema que vai estar indo contra aquilo. Político e religioso. Exatamente, que Deus ele ensina que seria o chamado o anticristo no final dos tempos. Ou seja, todos aqueles que vão contra Deus, né, ou que se opõem à vontade de Deus, e que não tentam querem, assumir o lugar de Deus. E que tentam assumir o lugar de Deus. É nesse sentido que nós falamos. Caminhando para o final aqui já, gente, é um tema muito interessante, muito forte, é uma descrição bíblica, profética, assim, muito precisa do que aconteceu, do que esse poder ainda vai fazer. Vai sim ter perseguição, vai ter sim opressão, vai ter sim sanções, vai ter sim oposição, né, de autoridade sobre as pessoas, através de uma marca, né, contrária ao selo de Deus, né? A gente identificou que essa marca, o selo de Deus é o sábado, e essa marca contrária, essa cópia, é um dia falso de adoração, um domingo, declarado abertamente pela igreja e pela comunidade protestante mundial, como um dia que está no lugar do sábado, né? É um dia que deve ser o dia de Deus, o dia da família, o dia da ecologia, o dia bote o nome que você quiser. Mas, gente, uma mentira pode ser contada 1000 vezes, ela não vai virar verdade. Nunca vai virar verdade. Deus tem um selo, e essa besta, esse poder, ela tem um outro selo, uma outra marca, que é chamada de marca da besta, ou um dia falso de adoração. Bom, eu queria terminar aqui, ir para o final aqui, eu queria até pedir a Carol que nos ajudasse. Essa parte final aqui é uma parte mais aplicada. Tem alguns textos que nos ampliam, né, a compreensão do tema da semana. Deus em vez de seres humanos. Por que tem que ser Deus ao invés de seres humanos? O que é que você conseguiu extrair nessa parte do consenso final da nossa lição? Essa parte de sexta-feira, na verdade, eu vi mais como uma continuação da quinta, né? Uhum. E a gente percebe que isso sempre caminha pro pecado, digamos que o pecado original, né, que Satanás fez lá no céu, que foi o egoísmo dele. Então, tipo assim, Satanás, ele sempre tenta mostrar pra gente, mas não precisa ser Deus, pode ser você no lugar dele, não tem problema nenhum, né? E aqui, na lição, Ellen White fala que, em seu empenho para desacreditar os preceitos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Bíblia, e assim se incorporaram erros na fé nutrida por milhares dos que professaram crer nas escrituras sagradas. O último grande conflito entre a verdade e o erro será nada mais que a batalha final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora entrando nessa batalha, uma luta entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Então, Satanás sempre tenta mostrar pra gente, mas não é Deus, é você, pode ser você é o centro da sua vida. E não, nós temos que ser regidos por Cristo e somente por Ele. E por sua palavra, né? E por sua palavra. Pastor Gilmar, considerações finais aí? Então, essa semana eu estava assistindo um vídeo que foi postado por Leandro Carnal. Ele é um historiador, né? E também ateu, filósofo. E ele estava falando, defendendo, né, que você pode debochar do cristianismo, né? Porque surgiu até uma matéria aí que se alguém debochasse do cristianismo poderia ser multado. Não, você pode debochar do cristianismo, porque você não pode ser multado. Porque se for multar quem debocha do cristianismo, você vai ter que multar também quem debocha do satanismo. Porque se a pessoa está ali querendo expulsar o demônio, o satanista não aceita, então você vai ter que multar essa pessoa também. Olha a visão que a pessoa que não confia em Deus ou que não crê em Deus, ela tem, né? Uma visão totalmente distorcida,
uma visão que não nos leva a nada, mas nós sabemos que no final dos tempos as coisas acontecerão de uma maneira que a gente ficará espantado se a gente não tiver ali alicerçado em Deus, na sua palavra, e vamos ver coisas terríveis ainda vindo pela frente, né? Mas a palavra de Deus diz o quê? O que importa é obedecer a Deus e não aos homens, né? Deus em vez dos seres humanos. E todas as iniciativas de Satanás envolvem ou se canalizam em induzir, em enganar os seres humanos para que eles não entendam ou compreendam ou obedeçam à lei de Deus, né? Como foi no céu, né? Esse conflito só se estende até aqui, né? E mesmo respeitando quem pensa diferente e tal, etc., por muitas vezes achar que, cara, isso é tudo bobagem e tal, mas no final de tudo vai ser uma grande escolha entre seguir a Deus e a religião verdadeira, que está baseada na Bíblia, nos mandamentos de Deus, ou as fábulas inventadas e tradições humanas. É aquela pergunta feita, né, por Pedro, né? E aí, eu perguntaria, e aí, vamos continuar pregando sobre Jesus? Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Considerações finais? Aí tem, Ana? Eu só queria dizer que eu acho que o grande centro disso é você se basear na Bíblia, né? Para você se preparar com conhecimento e com relacionamento também. E tentar, dessa forma, com essa ferramenta, se livrar dos enganos, né? Vai ter um textinho aqui que vai falar um pouco que qualquer concessão mínima que ela seja feita já vai ser uma brecha gigante para Satanás fazer um estrago na sua vida. E aí me lembrou aquele texto que fala cuidado com as raposas e com as raposinhas. Porque as raposas são fáceis de você ver, mas as raposinhas, elas são astutas. Então eu Fofinhas, acho né? fofas, né? Não parece muito perigoso, mas pode ser. Então, se nós vamos ser esse povo que vai perseverar, não tem outra forma, senão estudando a Bíblia e criando um relacionamento verdadeiro com Deus a partir de hoje. Porque eu não quero estar pronta lá naquele dia, eu quero estar pronta hoje. Se a perseguição fosse hoje, eu tinha que estar pronta hoje, né? Então, acho que essa urgência da preparação, ela é, assim, muito importante agora. Então, o dia de escolher de estar ao lado de Deus e servir e adorar somente a Deus e se receber o selo de Deus é hoje, é agora. Esquenta com o selo da besta, com a marca da besta, com perseguição, só seguir o Cordeiro hoje, por onde quer que ele vá. Eu achei muito legal o pastor Gilmar falando sobre isso, né, de que vai chegar o tempo, pastor Gilmar, já descrito aqui por Paulo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, né? Haverá um tempo que você já vai ser irritante ouvir. Nossa, como que você bobagem isso aí? Que povo retrógrado, legalista, que negócio de lei. Que papo furado é esse? Vai ter um tempo, e esse tempo, inclusive, já chegou. Terminando aqui, achei legal isso aqui, ó. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. A Bíblia, como a Ana já falou, é a chave para a gente enfrentar qualquer mentira, qualquer engano, qualquer opressão, qualquer perseguição, inclusive rejeitar o selo da besta. No entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia, e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Que a Bíblia seja e continue sendo sua arma, tá bom? Obrigado aqui mais uma vez, aqui, de proteção também, pastor Gilmar, por estar aqui. Obrigado, Carolzinha, que bom receber você aqui também. Ana, foi top demais, hein? Muito obrigado. Queria pedir aqui, inclusive, você que terminasse com oração, pedindo a bênção de Deus para que esse conteúdo motivasse alguém a seguir o Cordeiro até o final. Vamos orar, então. Senhor Jesus, a gente quer te agradecer por esses momentos agradáveis que a gente teve aqui. A gente quer te agradecer porque, apesar dessa loucura que vai acontecer no fim dos tempos, o Senhor nos deu muita segurança de que vai estar ao nosso lado. Amém. Nos deu todas as instruções que a gente precisa e a gente quer te pedir ajuda para seguir essas instruções, Amém. porque sozinhos a gente também não consegue. Amém. Impressiona os nossos corações, deixa a gente mais sensível à sua palavra, à voz do Espírito Santo, para que a preparação comece agora, que a gente esteja pronto hoje e não só no dia em que tudo isso acontecer. Nos dê confiança também para defender a verdade que precisa ser defendida. Cuida da gente, é isso que a gente quer te pedir e te agradecer, em teu nome, amém. Amém. Amém, amém. Nossa gratidão também a você que tem acompanhado esse podcast, ouvido, assistido. A gente está aqui muito feliz de poder conversar em torno desse assunto. Esperamos que esse conteúdo te motive a ter uma semana incrível estudando, anotando, estando já desde já se preparando e fazendo da Bíblia o seu alicerce, sua base, sua fundamentação de fé para você perseverar com Jesus até o fim. Sim, Deus tem um selo, o sábado. A besta também tem. É um falso de adoração. É o domingo. Escolha hoje
receber o selo de Deus mais uma vez, tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar esse conteúdo, não só assistir, ouvir, mas também compartilhar para que outros tenham acesso também a esse conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá.